Olá, é um prazer e uma honra, participar desse projeto de qualificação para assistência inicial a síndromes respiratórias, promovido pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado, da Bahia. Meu nome é Fábio Zatarguérios, eu sou médico intensivista pediátrico, atuo em Salvador há 30 anos. E nós estamos o tempo todo entendendo, não é, a cada ano maior a necessidade da ampliação da assistência na pediatria para os pacientes com síndrome respiratória grave aguda, justamente nesse período sazonal da disseminação dos vírus. É um período em que todos os hospitais públicos ou privados, eles ficam sobrecarregados, existe dificuldade de acesso a esses hospitais, existe estresse do sistema em relação a vagas, tanto no público quanto no privado, e surge da parte da Secretaria de Saúde esse convite para disseminarmos esse conhecimento em relação ao cuidado inicial do paciente com síndrome respiratória grave agudo. Isso é de suma importância, não é? Principalmente nas cidades onde o suporte ele é mais restrito, e é importante para a gente vai ver ao longo desses módulos, desses 3 primeiros módulos de qualificação, nós vamos ver a importância de estratificar os pacientes, reconhecer a insuficiência respiratória nas formas mais precoces e estratificar esse paciente, prestando a melhor assistência, justamente para que, tentando evitar ou minimizar o agravamento desses pacientes. Então, acho que será uma jornada bastante proveitosa para todos, espero que seja bastante proveitosa para todos. Se dará no modelo de videoaulas que vocês irão assistir de forma assíncrona, e nós teremos 3 momentos de webconferências para webaulas, para tirar dúvidas e que a gente possa conversar mais conversar mais sobre o assunto, entendendo as dificuldades, né, de cada local. É importante que, inclusive, para essas web aulas, que a gente entende que é o momento realmente de ser um momento colaborativo, a gente solicita, inclusive, que vocês tragam, né, as dificuldades que vocês têm, tanto em relação a, eventualmente, estruturação do serviço e também situações clínicas que vocês já tenham vivido de dificuldade, de dilemas clínicos, para nos trazer. E dessa forma a gente pretende e quer enriquecer ainda mais a discussão. Então, vamos partir para as videoaulas. A primeira videoaula é o reconhecimento da criança com insuficiência respiratória aguda, né? O que avaliar primeiro, que é o grande passo, é o primeiro grande passo para todos. Os objetivos dessa aula são identificar, que a gente consiga se qualificar para identificar rapidamente pacientes em risco de insuficiência respiratória, que a gente possa estratificar os riscos desses pacientes, essa na videoaula 2, abordar as condutas iniciais e salvadoras, conhecer os suportes para tratamento dos quadros respiratórios agudos, construir metas de melhora. Esse é um dos pilares desse projeto de qualificação. Não é? Que a gente precisa reconhecer o paciente com gravidade e construir metas de melhora para esse paciente. E também identificar pacientes com falha de resposta e necessidade de encaminhamento. Então, esses são os objetivos gerais do curso. E a gente dividiu isso em várias videoaulas e vamos seguir adiante. Então, em relação ao reconhecimento da falência respiratória ou da insuficiência respiratória, é importante a gente entender que a gente precisa reconhecer o risco de insuficiência respiratória antes mesmo do diagnóstico principal.
Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar se o paciente tem uma laringite, uma pneumonia, uma bronquiolite, não é o momento, os primeiros minutos de atendimento, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente precisa reconhecer os sinais dessa insuficiência respiratória e prestar pronta atuação. Para isso, a gente apresenta essa ferramenta que eu entendo que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que qualifica mesmo o nosso trabalho, que é o Triângulo de Avaliação Pediátrica. E ele se pauta, esse triângulo de avaliação, numa avaliação sumária. Quando a gente fala avaliação sumária, isso quer dizer que é uma avaliação que, em 15 segundos que você olha para o paciente com atenção, você já consegue definir várias situações relacionadas a esse paciente. Então, por exemplo, aparência, o estado mental desse paciente. Ele está agitado, ele está sonolento, ele está irritado, ele está em confusão mental. Então, a gente precisa lembrar da nossa prática clínica que isso, em questão realmente de segundos, a gente olha para esse paciente e a gente já sabe isso. Se ele está agitado, se ele está sonolento, se é um paciente que está pálido, cianótico, hipotônico, se ele chora muito forte de uma forma inconsolável, ou ao contrário, se ele tem aquele choro fraco, gemente, que já é um sinal maior de gravidade. Então, o triângulo de avaliação pediátrica, o primeiro tripé é a aparência do paciente. Em segundo lugar, nós vamos observar a respiração desse paciente. Como é que estão os esforços respiratórios dele? É um paciente que tem taquipneia, uso de musculatura acessória, tem aleteu nasal, tem estridor ou está gemente. Às vezes, conforme a gravidade da broncoobstrução, nós conseguimos ouvir sibilos audíveis mesmo sem o estetoscópio. E lembrar que o sibilo é diferente do estridor, né? Mas também, novamente, são observações que nós fazemos em segundos, né? E vejam que até esse momento a gente não usou nenhum tipo de equipamento, nem monitoração com cardioscópio, por exemplo, e nem o estetoscópio. A gente está olhando o paciente. Então, são segundos que nós olhamos o paciente e a gente já vê. Esse paciente está taquipneico, ele usa musculatura acessória, ele tem aleteu nasal. São segundos que a gente usa. Então, primeiro, a aparência, segundo, a respiração, terceiro, o estado circulatório desse paciente. Então, a coloração de pele, né? Se é um paciente que está pálido ou cianótico, ou eventualmente pálido e cianótico, as extremidades desse paciente como é que estão? Estão frias, né? Ou elas estão avermelhadas, intensamente avermelhadas. E aqui entra uma avaliação que é o enchimento capilar, o tempo de enchimento capilar. É um dado, a gente já considera isso como um dado vital, né? Como um quinto dado vital. Então, além da frequência respiratória, cardíaca, a saturação, a pressão arterial desse paciente, é importantíssimo que a gente observe o enchimento capilar. E, de novo, eu digo, o enchimento capilar a gente consegue ver antes mesmo de contar uma frequência cardíaca ou respiratória, não é? E antes de colocar um oxímetro de pulso. Então, como é feita a avaliação? Eu coloco principalmente na região da palma da mão, pressiono durante 5 segundos e aí eu solto e vejo o tempo que voltou, o tempo que demorou para essa circulação voltar. Então, a avaliação é rápida, a gente não precisa de nenhum equipamento ou aparelho para fazer, e é uma avaliação que nos traz muitos dados. Então, se esse enchimento capilar está muito rápido, é um paciente que provavelmente tem uma alteração infecciosa, pode estar caminhando para um quadro de sepse ou choque séptico. E ao contrário, se é um paciente que demora muito para acontecer esse enchimento capilar, ele ele tem alteração cardiovascular também. Então, é um paciente que está provavelmente cursando com depressão circulatória, né? Então, é um item extremamente valioso que podemos fazer de forma muito rápida e que nos traz dados valiosos. Nessa avaliação inicial do triângulo de avaliação pediátrica, nós podemos ficar atento e precisamos ficar atento também a sinais críticos. Então, respiração superficial e ineficaz, respiração irregular, pausas ou apneias,
são sinais são sinais críticos e a necessidade de implementarmos intervenções de forma rápida. Então, oferecer oxigênio a 100%, avaliar necessidade de ventilação com dispositivo bolsa, válvula, máscara e avaliar a intubação. Lembrando, nessa rápida avaliação que nos tomou 10 a 15 segundos, nós já temos condição de ter uma impressão muito importante do paciente, inclusive sobre sinais críticos, não é? E se houver sinais críticos, a recomendação sempre é o ABC do PAUS. Desculpa, que é esse projeto da Sociedade Americana de Cardiologia. Acredito que muitos de vocês já tenham feito o curso, se não fizeram, é uma recomendação importante fazer. Então, pelas recomendações do PAUS, os primeiros minutos de atendimento, como a gente viu aqui, o triângulo de avaliação pediátrica, e já podemos decidir sobre suporte básico ou avançado de vida, eventualmente reconhecer necessidades de manobras de desobstrução das vias aéreas, como a manobra de Heimlich, golpes no dorso, compressões torácicas, identificar respiração ineficaz ou apneia e promover a ventilação com pressão positiva, com a bolsa válvula máscara ou mesmo com intubação traqueal. A monitoração inicial. Então, mais uma vez ressaltando, até esse momento nós não usamos nenhum tipo de equipamento para ter uma avaliação bastante global e bastante precisa do paciente. A partir de agora, a gente precisa realmente contar a frequência respiratória, cardíaca, observar com mais cuidado o trabalho respiratório e introduzir a oximetria de pulso. Por que a oximetria de pulso? Porque uma saturação persistente abaixo de 97% em ar ambiente é um sinal de alerta em relação ao paciente. Saturação abaixo de 90% em ar ambiente é sinal de uma hipoxemia significativa. E nós temos essa tabela aqui que nos orienta bastante sobre isso. Então, uma saturação de 96% na oximetria de pulso, ela corresponde a um PO2 de 90 milímetros de mercúrio, que é um PO2 bastante razoável. Agora, uma saturação de 90%, ela corresponde a uma pressão parcial de oxigênio no sangue de 60 milímetros de mercúrio. E aqui nós já temos o limite da hipoxemia. Então, saturações abaixo de 90%, certamente o paciente terá hipoxemia. Além disso, esse é um dado, uma ferramenta que nós vamos falar bastante sobre ela, que são os scores de gravidade. O mais conhecido que tem é o do Hospital Infantil de Seattle, nos Estados Unidos, e é o que a gente vai usar aqui em todo esse processo de qualificação. Ele serve para quê? Para estratificarmos a gravidade dos pacientes. Então, ele traz aqui elementos para estratificar a gravidade do paciente, que são frequência respiratória, retrações, dispneia, ausculta do paciente, e ele traz a pontuação, né? 0, 1, 2, 3 pontos. A cada situação dessa aqui, identificamos, damos uma pontuação. Então, por exemplo, se o paciente tem menos de 2 meses, tem 80 movimentos na frequência respiratória, ele já recebe 3 pontos. Se ele tem duas das retrações, então subcostal e subesternal, e se ele tem, ele recebe mais 2 pontos, 5. Dispneia, se ele não aceita a dieta, sem vocalização, sonolento ou confuso, mais 3 pontos, já vai para 8 pontos. E na ausculta, se ele tem sibilos, se ele tem sibilos expiratórios, ele recebe 2 pontos, então ele já fica com a pontuação de 10. Lembrando aqui na ausculta que eles diferenciam entre sibilos expiratórios finais e sibilos em toda a expiração. Outra coisa para a gente ficar atento em relação ao score respiratório é que aqui são 2 das retrações, aqui são 3 das retrações, aqui é um elemento da dispneia, aqui são 2 elementos da dispneia. Isso a gente precisa ficar atento no momento da estratificação.
E aí, realmente, a gente vai falar muito sobre esse score de gravidade na próxima videoaula, que é justamente sobre a estratificação. Então, ali a gente vai aprender a usar da forma adequada esse score e estratificar o paciente. Devemos proceder, como já vimos, com oximetria de pulso para todos os pacientes com desconforto respiratório. E aí o questionamento, a famosa gasometria. É preciso fazer gasometria em todos esses pacientes? Não. Considerar a gasometria nos pacientes com indicação de uso de oxigênio. Considerar, isso não quer dizer que seja absolutamente necessário. Ela passa a ser necessária se eu suspeito que o paciente tem o tipo de insuficiência respiratória com hipercapnia, que a gente vai ver em seguida também. Lembrando que temos aqui a nossa tabela que nos dá saturação de oxigênio relacionada à pressão de oxigênio, não é? Então, eu não preciso da gasometria para identificar todos os pacientes mesmo com uso de oxigênio, mesmo os pacientes mais graves com necessidade de oxigênio, muitos deles não precisam da gasometria. Isso é importante porque a gasometria é um exame que nem sempre está disponível para a gente. Outra situação, a gente estamos dentro do surto respiratório. Então, muitos pacientes estão nas nossas emergências, dentro dos nossos hospitais. Às vezes a gente não tem condição de coletar a gasometria de todos esses pacientes. Isso gera angústia, mas não precisa gerar angústia porque eu sei que eu só vou precisar da gasometria se eu tiver evoluindo com uma insuficiência respiratória do tipo 2 ou 3, que a gente vai ver adiante. Em relação à imagem, exames, radiografia de tórax para os casos graves a gente vai classificar adiante pelo score respiratório. Eventualmente, solicitar um raio-x de pescoço lateral se tiver suspeita de obstrução de via aérea alta, né? E a radiografia de abdômen se houver queixa importante de dor abdominal. Ultrassom de tórax, só se houver suspeita de derrame pleural, hemo ou pneumotórax. Não precisa ultrassom de tórax para todos os pacientes. E ecocardiografia também, se houver sinais de descompensação cardiovascular associada e, claramente, se você tiver disponível no teu ambiente. A gente traz isso aqui porque muitas vezes, no atendimento a esses pacientes, existe uma angústia grande em solicitar exames que muitas vezes não estão disponíveis na nossa realidade. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, o ultrassom de tórax e ecocardiografias são pacientes, são extremos de situações que o paciente vai ter indicação de ultrassom de tórax ou ecocardiografia. E aí, resumindo, então, a questão da abordagem prática, a primeira abordagem prática desse paciente. Avaliação sumária baseada no triângulo de avaliação pediátrica, lembrando novamente, estado mental, condição respiratória, condição circulatória. A partir daqui, eu consigo já estabelecer as primeiras condutas que eu preciso para o paciente, estabelecer a monitorização básica. Vimos aqui que exames, precisamos selecionar muito bem os pacientes que precisam de exames. Baseado nessas primeiras avaliações, nós já podemos identificar condutas salvadoras, se elas são necessárias, e aplicar. E, claramente, estratificar os pacientes com necessidade de oferta de oxigênio. Então, vejam aqui que em talvez 5 minutos de avaliação de um paciente, a quantia de dados que eu consigo extrair dessa primeira avaliação. E isso faz muita diferença na otimização do nosso tempo no atendimento hospitalar desses pacientes e também faz muita diferença na condução e no desfecho desses pacientes. Passamos agora a entender um pouco melhor do que se trata a insuficiência respiratória e as particularidades da insuficiência respiratória na criança. Sabemos que a parada cardiorrespiratória no paciente pediátrico, ela é a maior causa de parada cardiorrespiratória no paciente pediátrico é a hipoxemia. Então, existe uma necessidade muito importante de entendermos do que se trata realmente a insuficiência respiratória. A definição clássica é: a respiração não corresponde às demandas metabólicas do organismo. Ok. Incapacidade de oferecer a quantidade adequada de oxigênio. Opa,
É interessante isso aqui, né? Ótima essa definição. A primeira, ela é uma definição muito geral, que às vezes não esclarece muita coisa para a gente. E ela pode estar associada também a uma incapacidade de remoção adequada de gás carbônico, isso relacionado à ventilação. E a gente vai ver em seguida as várias etapas da insuficiência respiratória. As definições gasométricas da insuficiência respiratória. Então, um PO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio, um PCO2 acima de 55 milímetros de mercúrio, com uma saturação abaixo de 90%. E lembrando novamente, a definição gasométrica da insuficiência respiratória, mas pela saturação, pela oximetria de pulso, nós já temos esse dado aqui. Podemos obter esse dado e extrapolar para PO2. Do que se trata realmente a insuficiência respiratória? Então, o transporte nós precisamos entender como se dá o processo de troca de gases. Então, o transporte de oxigênio para os alvéolos, através da via aérea. Não é? Essa a respiração, o processo da troca de gases, a respiração. Difusão do oxigênio pela membrana alvéolo capilar, a transferência do oxigênio dos pulmões para os tecidos, né? E a remoção do gás carbônico do sangue para os alvéolos e exalação. Então, essa é o quadro geral respiratório, é como nós respiramos, é como nós levamos o oxigênio para as nossas células. A classificação da insuficiência respiratória ela pode ser feita com base temporal, anatômica ou através da troca de gases. A temporal é ou aguda ou crônica. E aqui a gente tem uma dificuldade mesmo de entender quando que uma insuficiência respiratória deixa de ser aguda e passa a ser crônica. Ela é crônica quando existe uma doença crônica pulmonar, não é? Mas nesse primeiro momento que estamos atendendo o paciente, não se faz necessário a gente entender se vamos classificar todas como aguda. Mesmo que sejam crônicas, provavelmente houve uma agudização de uma insuficiência respiratória crônica. Classicamente, a insuficiência respiratória aguda ela é classificada como a insuficiência respiratória com até uma semana de evolução. Mas pacientes que complicam a partir disso não necessariamente entram na classificação de crônica, mas sim pacientes que têm doença pulmonar crônica. A insuficiência respiratória ela pode ser classificada também pela anatomia, então uma insuficiência respiratória alta ou extratorácica, envolvendo estruturas acima da epiglote, uma insuficiência respiratória baixa ou intratorácica, envolvendo traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Em relação à troca de gases, ela pode ser classificada como hipóxica, quando existe apenas déficit de oxigenação, então ela é classificada como insuficiência respiratória do tipo 1, ou hipercapnica, com déficit de ventilação também, e aí ela é classificada como insuficiência respiratória do tipo 2. Se compõe de 4 fases evolutivas que nós vamos ver através desse gráfico. Então, o paciente normal, ele tem uma PO2 próxima de 100 e uma PCO2 próxima de 40. As fases iniciais da insuficiência respiratória, e aqui essa linha pontilhada preta, ela marcaria a fase 1 da insuficiência respiratória. Então, aqui nós vemos uma queda gradual da PO2, certo? E o PCO2 ainda estável, né? A partir dessa segunda fase, o PCO2 pode cair ainda, né? Eu tenho uma estabilização da oxigenação, mas o PCO2 caiu. Caiu por quê? Porque o mecanismo compensatório desse paciente é fazer a taquipneia. Se ele está tendo baixa oxigenação, ele vai compensar aumentando o volume minuto dele através da taquipneia. Essa taquipneia vai fazer o PCO2 cair mais. Então, já é um dado importante para avaliarmos, eventualmente, numa gasometria. Se ele tem um PCO2 baixo, né, um PCO2 muito baixo, 20, por exemplo, aí muitas vezes a gente pode dizer, não, está tudo ok, eu tenho uma hipoxemia, mas o PCO2, inclusive, está baixo. Esse é um dado para nos alertar. Se ele está fazendo PCO2 baixo, a próxima fase dele, a próxima etapa dele é fadigar
e aí rapidamente esse CO2 aumenta. Esse gás carbônico aumenta muito, de forma exponencial e rápida. Assim como a oxigenação cai também de forma rápida. Então, esse momento aqui, da fase 3 para a fase 4, é um momento bastante crítico e nós precisamos estar bem atentos. O ideal é que todas as intervenções, e é por isso que a gente faz esse processo todo de qualificação, porque o ideal é que todas as intervenções elas sejam feitas nesse momento aqui. Não é na fase 1 ainda da insuficiência respiratória, quando eu tenho claramente, sim, queda de oxigênio, mas eu ainda não tenho comprometimento da ventilação. E eu não quero que o meu paciente evolua para as fases 2, 3 e 4 da insuficiência respiratória. Por isso, eu preciso atuar aqui. E voltamos a lembrar: queda do CO2 é um dado de alarme, de alerta. Por quê? Porque isso significa aumento do trabalho respiratório. Então, taquipneia, uso de musculatura acessória, aleteu nasal, são todos sinais de aumento do trabalho respiratório. Do que se trata o aumento do trabalho respiratório? O paciente ele precisa aumentar o volume corrente dele, ele precisa cada vez mais aumentar o volume corrente. Então, ele faz a aumento da frequência respiratória para melhorar o volume minuto, mas ele faz também uso de musculatura acessória, aleteu nasal, tentando expandir cada vez mais esse pulmão, às vezes num limite que ele não consegue mais conduzir. E aí vem a deterioração rápida. Balanço da cabeça e gemência. Esse é um sinal importante de gravidade. Se o paciente está é um sinal de que mesmo os mecanismos de compensação da musculatura acessória, eles já não estão funcionando mais. Então, o paciente tem essa necessidade de balançar a cabeça e a gemência para manter um volume minuto minimamente razoável. Em relação ao uso da musculatura acessória, nós vamos ver de novo os scores e a gente vai bater bastante nessa tecla dos scores respiratórios como uma ferramenta importante, não é? E lembrando que o balanço da cabeça e gemência é um sinal importante de gravidade. Não é? Esses são sinais precoces que devem ser prontamente identificados e instituídas condutas de tratamento. Já observamos aqui pode haver descompensação rápida, e a criança realmente descompensa de forma muito rápida. Né? Então, da fase 1 para a fase 2, para a fase 3 e 4 da insuficiência respiratória, é a maior causa de parada cardiorrespiratória em criança. Particularidades pediátricas. Por que a criança evolui tão rapidamente da fase 2 para a fase 3 e 4 da insuficiência respiratória? Porque a demanda metabólica é muito alta. Então, o consumo de oxigênio na criança é muito maior. Ela tem uma via aérea mais estreita e mais flexível, portanto, mais suscetível ao colapso. Ela tem, portanto, menor reserva respiratória e ela tem os mecanismos compensatórios menos eficazes que os adultos. A musculatura da caixa torácica da criança, claramente, ela é muito menos efetiva do que a musculatura da caixa torácica de um adulto, assim como a força do diafragma, não é? E a complacência da parede torácica, ela é maior. Então, as costelas, quanto menor a criança, mais flexíveis são as costelas e mais propensas a retrações. Aqui nós temos, eu trago só o documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, só para ressaltar, então essa literatura está bem disponível para todo mundo. E lembrando isso, o metabolismo da criança ela é 2 a 3 vezes maior que adulto. Então, a criança tem uma alta atividade metabólica respiratória e cardiovascular, e esse é um dos motivos pelos quais evolui rapidamente para a insuficiência respiratória. E isso leva também o paciente a ter menor reserva em situações de aumento agudo de consumo de oxigênio. Se o paciente precisa aumentar muito o volume minuto, ele está claramente em desconforto respiratório, existe também um aumento de consumo de oxigênio dessa musculatura. Além disso, o controle neural da respiração, que ele amadurece nas últimas semanas de gestação e primeiros dias de vida. Então, se for um paciente ainda no período neonatal, a situação de insuficiência respiratória nesse paciente ela é potencialmente mais grave e esse paciente pode evoluir com deterioração de forma ainda mais rápida.
No período neonatal, então, existe um padrão de respiração irregular e, portanto, existe maior exposição a risco de apneia e menor capacidade de resposta adequada à hipercapnia. Em relação às vias aéreas, laringe, traqueia e brônquios são mais complacentes. A cartilagem desculpem, a cartilagem da traqueia e dos brônquios, ela ainda não está ela ainda é muito flexível. Então, esse paciente ele tem mais susceptibilidade ao colapso, ao fechamento de áreas pulmonares. Né? E aí, nós temos aqui, com o fechamento de áreas pulmonares, uma obstrução de via aérea, levando a maior esforço respiratório, e isso ainda a mais risco de colapso de vias aéreas inferiores, que a gente vai ver em seguida. Então, costelas cartilaginosas e mais horizontalizadas, músculos intercostais pouco desenvolvidos, uma tendência à contração da caixa torácica e contração também costal, com dificuldade de entrada de ar. Esse desenho gráfico aqui, eu acho que ele mostra melhor tudo isso que a gente está falando. Então, aqui, o primeiro desenho é de um pulmão, digamos, de um diafragma e pulmão de uma pessoa, de um adolescente ou de um adulto, não é? Então, o que acontece aqui? O diafragma contrai e ele claramente aumenta o volume pulmonar. Na criança, com a maior complacência da caixa torácica, ou seja, com a caixa torácica mais flexível, quando o diafragma contrai, e ele contrai num plano mais horizontal também, vejam aqui a diferença do vetor aqui, ó. Aqui o vetor para a parte interna, ele é pequeno. Aqui o vetor para a parte interna, ele é muito grande. Então, à medida que existe uma contração cada vez maior do diafragma, tentando produzir um volume minuto maior, existe mais e mais retração costal. Ou seja, a expansibilidade dessa caixa torácica, ela não é efetiva. Por isso que a criança deteriora de forma tão rápida, porque a partir disso aqui, ela exaure os mecanismos de compensação e a falência respiratória acontece. Então, já vimos aqui também em relação ao parênquima pulmonar. A criança tem menor número de alvéolos, menos tecido elástico entre os alvéolos, então existe uma tendência maior a colapso desses alvéolos. Também tem poucas vias aéreas colaterais, poros intraalveolares de Kohn que não existem, não foram desenvolvidos ainda, e canais broncoalveolares que também não foram desenvolvidos. Novamente, a gente passa aqui a representação gráfica, que às vezes é melhor de entender. Então, num adulto, o adulto ele tem tecido elástico, né, no pulmão muito mais desenvolvido. Então, esse tecido elástico mais desenvolvido, ele evita colapso das pequenas vias aéreas. A gente está vendo aqui que mesmo em situações de estresse, em que existe um desconforto respiratório intenso, mas não houve colapso dessa via aérea fina, da via aérea periférica que a gente chama. Na criança, como tem menos tecido elástico, em situações de desconforto intenso, as vias aéreas finas, vejam aqui, ó, ela praticamente colapsou, ela colapsou mesmo. Então, isso aqui expõe a criança a situações de atelectasia e aí piora rápida e deterioração rápida da insuficiência respiratória. Da mesma forma, a ventilação colateral, que não foi desenvolvida ainda, né, no paciente infantil. Então, se eu tenho uma obstrução de uma via aérea periférica, eu não tenho ventilação colateral através dos alvéolos. Né? E aí o que acontece? Acontece colapso de regiões pulmonares. Então, uma tendência maior à telectasia. Além do que, existe esse ciclo vicioso, não é, que a criança claramente está num ambiente desconfortável, está num hospital, pessoas estranhas estão cuidando, então ela vai ter medo, ela chora mais, isso necessita um aumento maior ainda do volume minuto, com mais retrações e com mais
com maior aumento do trabalho respiratório. Por isso que uma das grandes recomendações, e que é talvez uma das mais difíceis de acontecer, é manter o paciente calmo, né? Manter o paciente calmo e que nós, profissionais, também a gente consiga transmitir essa sensação de confiança profissional. Tanto aí, muito mais para a mãe, porque a gente sabe, mãe calma é sinal de criança calma, né? Então, se a gente consegue transmitir essa confiança, talvez, para a mãe, isso ao longo de um atendimento, isso melhora. E também proteger a criança de estímulos de medo e ansiedade. Ah, bacana, muito bonita, frase linda, não é? Mas a gente precisa também se preocupar com o nível de ruído nos nossos ambientes profissionais, precisamos nos preocupar com a iluminação, com um ambiente realmente que não seja mais estressante para a criança. Então, em resumo, o que nós precisamos lembrar, né, em relação à estabilização inicial desses pacientes? Eu não preciso do diagnóstico inicial, de um diagnóstico de doença para tratar de um paciente com insuficiência respiratória aguda. Nós vimos aqui que, com o triângulo de avaliação pediátrica, uma avaliação sumária, nós já somos capazes de reconhecer sinais de gravidade e prestar uma pronta atuação. A avaliação sumária nos permite instituir primeiras condutas, monitoração básica, lembrar que exames não são necessidade de rotina para todos os pacientes, que só pacientes que evoluam com gravidade terão indicação de exames, que podemos e devemos sim prestar condutas salvadoras, como o suporte básico ou avançado de vida, e o melhor tratamento para a insuficiência respiratória, que é a oferta de oxigênio. Ok? Então, a primeira videoaula relacionada à insuficiência respiratória, encerramos aqui.